né, para você poder viver de renda dos seus investimentos, quais são esses primeiros passos que vocês precisam ter? Como que vocês podem trabalhar com essas questões de metas financeiras para vocês serem fiéis a essa caminhada, a essa jornada da construção de carteira de investimentos para vocês poderem viver de renda, tá? Então, primeiro ponto, assim, que tem que deixar bem claro é que viver de renda é um projeto de vida e é um projeto de longo prazo, é uma meta de longo prazo, tá? Então, ela não é uma coisa rápida, não é uma coisa que deve ser definida muito assim, sem pensar. Ele é o projeto da sua vida, é para você viver da renda do seu esforço. Então, é um período longo e você vai ter que colocar um esforço ao longo desse período longo para você poder viver a vida que você deseja no futuro, tá? E se você não tem uma meta clara, um valor que você quer atingir nesse futuro, você não vai ter força suficiente para abrir mão do agora, que é o que a maioria faz. O que, que a maioria das pessoas fazem? Elas se presenteiam no presente, gastam muito mais do que deveriam no presente e esquecem do futuro. Então, muito claro aqui a gente consegue ver, por exemplo, sobre dados estatísticos de endividados, de inadimplentes. O que, que são dívidas e inadimplência? É que você consumiu algo no agora sem ter dinheiro, com dinheiro emprestado. Então, você fica endividado porque você pega dinheiro emprestado e não paga depois, não tem condições de pagar depois. Para quê? Para consumir algo agora que você não teria condições. Então, isso é um moedor de futuro financeiro, tá? Você entrar em créditos, dívidas, inadimplência é muito forte. E como é que você vai ter força para não ficar gastando o seu dinheiro no agora com esses prazeres imediatos, para você focar no seu futuro? Você precisa ter um porquê muito forte. Então, se você não tiver esse porquê muito forte, não tiver esse número muito claro, vocês não vão conseguir atingir as suas metas financeiras, tá? Aqui eu trago um porquê que deveria ser um porquê forte de muitas pessoas, tá? Que é justamente a questão de aposentadoria pelo INSS. Tem que ter claro na mente dos trabalhadores, independente da idade que vocês estejam, porque mesmo se aposentando agora já está ruim, vocês têm que ter claro que quando vocês se aposentarem pelo INSS, o INSS não vai ser suficiente para sustentar o seu custo de vida, tá? E a tendência é ser cada vez pior. Hoje, se você se aposentar pelo INSS, ele tem um teto de valor e tudo mais. Provavelmente vai ter que já continuar a trabalhar ou vai ter que reduzir muito o custo de vida. Hoje já acontece com muitos aposentados. Podem verificar, assim, não é uma questão assim rara de acontecer. A não ser que você esteja numa faixa de padrão de vida muito simples e baixa. Aí sim você consegue viver tranquilamente pelo INSS. Agora, se você foi trabalhando, crescendo nas suas empresas e tudo mais, e tem um certo padrão de vida, quando você se aposenta pelo INSS, o que eles vão pagar é muito pouquinho e não vai conseguir pagar o seu custo de vida. Então você vai ter que continuar trabalhando. Se você não acumulou nada, você não vai conseguir parar de trabalhar, não vai conseguir descansar. Pode ser que você encontre problemas com doença, com cansaço e ainda assim não pode parar, tá? Então tem diversos problemas que podem acontecer e hoje, na data de hoje, em 2024, a gente já encontra diversos aposentados que precisam continuar trabalhando e que também estão muito endividados justamente por essa questão do INSS não ser suficiente. Então, eu acho que um porquê muito forte que precisa ter para vocês é que o INSS não vai aposentar para vocês. Então, se vocês pensam algum dia em se aposentar, não pode ser através do INSS, tem que ser através dos seus próprios esforços para vocês terem um padrão de vida condizente com o que vocês tiveram hoje. Vocês não querem trabalhar a vida inteira para chegar lá na frente, vocês têm que viver numa vida extremamente abaixo do que você já está acostumado, tá bom? Aqui eu trago aqui, hoje
meta não é falar sobre o INSS e tudo mais, mas eu só trouxe aqui para ficar claro o como que era em 1940, 19 até 1960 mais ou menos, como que era a pirâmide etária e como que é hoje. Então, para quem não sabe, o INSS, como que ele funciona? As pessoas economicamente ativas de hoje, elas sustentam os aposentados de hoje. Então, o dinheiro que é recolhido todo mês diretamente da sua folha de pagamento, ela vai diretamente para os aposentados de hoje. Então, há alguns anos atrás, olha como que era a base aqui de nascimentos, a base aqui dos trabalhadores, né, economicamente ativo e a quantidade de aposentados. Então, eu tenho bem mais trabalhadores para sustentar os aposentados. E olha como que tá essa pirâmide agora em 2022, tá? Então, eu tenho menos, eu estou começando a estreitar essa parte de população economicamente ativa trabalhando, e eu tenho mais idosos sobrevivendo. Então, o que, que acontece? Hoje a gente já está com um déficit previdenciário muito grande, a gente já está com um rombo, mesmo não sendo, assim, por exemplo, valores de previdências muito grandes. Eu acho que o maior valor é em torno de 7.500, o que é muito raro de você encontrar alguém que tenha esse teto. E mesmo assim, não vai assim, imagina que esse valor, quando chegar lá na frente, quando vocês se aposentarem, não vai ser esse valor, vai ser provavelmente um valor de custo de o poder de aquisição muito menor, e vocês vão ter que trabalhar durante muito mais tempo, porque não tem como você vai ter diversas reformas por causa desse rombo financeiro, tá? Então, o que eu quis trazer aqui é talvez se você não tem um porquê forte para abrir mão do seu agora, tenha esse porquê forte que deveria ser o porquê forte de todo mundo, que é o INSS não vai te sustentar, a não ser que você tenha alguém que te sustente no futuro, ou se você seja, sei lá, tem alguma herança, alguma coisa desse tipo, se você não for dessas pessoas que tenham alguma coisa que possa te sustentar no futuro, você vai passar por necessidade se você não fizer uma carteira para você no futuro, tá? O governo não vai te sustentar, você não vai conseguir viver bem com o que o INSS for te pagar, a não ser que você volte a ter uma vida extremamente simples, tá? É, valor muito alto, muito tempo, quebrar mini metas, mas sempre direcionando para o seu projeto de vida. Então, o que que isso significa? Imagina que você fez o cálculo de qual que é o valor que você quer atingir lá no seu final de vida, lá aos 65 anos, quando você quiser parar de trabalhar, tá? Imagina que esse valor seja 3 milhões e você não tem nada agora. Poxa vida, do zero até os 3 milhões dá uma canseira, não dá nem vontade de começar, porque você acaba não acreditando que é capaz de atingir esse valor. Mas você não deve fazer isso, você não deve ficar focando só naquele valor de longo prazo. O que que você precisa fazer para conseguir ter um incentivo para continuar e ver que é possível? É você quebrar em metas, né? Em mini metas, que é o que eu faço na escalada. Então, por exemplo, como que eu trabalho para quem não tem absolutamente nada? Se a sua meta de longo prazo para sua aposentadoria é 3 milhões, você não deve focar nos 3 milhões, porque aí você vai começar a querer ganhar dinheiro rápido, fácil, querer entrar em coisas que você não conhece, que é tudo aquilo que eu falei que era errado. Você precisa focar nos seus primeiros 10 mil, você precisa focar nos seus primeiros 50 mil. E é nesse primeiro degrau, é nesse primeiro foco que tem que ir a sua energia. Então, uma grande dica que eu deixo aqui para vocês é justamente quebrar em mini metas. E dentro dessas mini metas, quais são os investimentos que vocês vão fazer para atingir essas mini metas, tá? Então, não vai ser o mesmo investimento que vocês vão fazer, por exemplo, quando vocês tiverem 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Então, os primeiros 50 mil tem um pool de investimentos adequados para ele, que é totalmente diferente quando você tiver mais dinheiro. Então, conforme vocês forem crescendo em patrimônio e crescendo em conhecimento, vocês vão crescendo também em variedade de investimentos, tá?
Então, o primeiro degrau a subir com o rumo à meta ao longo prazo. Então, nunca esquecer da meta ao longo prazo, mas sempre o rumo tem que ser o primeiro degrau. Então, por exemplo, eu coloquei aqui do zero o primeiro degrau, que é o degrau da reserva de emergência. Então, você precisa ter contato com investimentos para reserva de emergência. Então, você não vai ter ações, você não vai ter, sei lá, capital internacional, sua meta é reserva de emergência, não vai gastar energia com outras coisas. E só nessa jornada de construção da reserva de emergência, você já vai começar a entender e a ampliar o seu conhecimento em muitas coisas, tá bom? E aí, o que que você faz? Você vai ficar só nos primeiros 50.000 e não vai pensar mais em nada? Não. Durante a construção do primeiro degrau, por exemplo, os primeiros 50.000, e pelas suas contas, você acha que vai demorar em torno de 1 ano para você conseguir conquistar. Os primeiros meses, você vai realmente pegando o hábito desse investimento, de colocando esses aportes aos poucos. Mas com o tempo isso vai se transformar em hábito, isso já vai ficar tranquilo para você. Você pega o dinheiro automaticamente, você já investe em tal lugar. E aí você não vai fazer mais nada? Não, você vai começar já a se planejar para a próxima meta. Então, você não começa a se preparar para o campo de batalha na hora que a batalha acontece, você se prepara antes. Então, você faz como se fosse um treino. Então, você já vai treinando para o segundo degrau. Então, depois que você acostumou com esse degrau e tudo mais, se prepara para a próxima meta, para você, quando chegar, por exemplo, quando você chegar nos 50.000, você não ficar sem fazer nada. Ah, e agora? O que que eu vou fazer? Não, você já sabe o que você vai fazer quando atingir os 50.000. Então, entenda, você tem o primeiro degrau, o seu foco deve ser na construção desse primeiro degrau. Quando você cria o hábito de ir colocando dinheiro todo mês nesse primeiro degrau, a partir do momento que já virou hábito, que você não requer muito esforço seu para continuar, aí o que, que você vai fazer? Você já vai começar a planejar os seus primeiros 100.000. Ah, o que, que eu vou fazer? O que, que eu preciso fazer? Quais são os investimentos disponíveis, tá? Então você já vai começar a planejar aonde você vai investir e quando chegar nos 50, pronto, a decisão já está feita. Você aproveitou bem o tempo, tá? Então, aqui, ó, é justamente o que eu contei para vocês, tá? Então, vocês estão aqui, aí, por exemplo, chega aqui nos primeiros 50.000. Enquanto vocês estão nessa jornada dos primeiros 50.000, vocês já vão estudando os investimentos que estão aqui, ó, tá vendo? A lista de investimentos de acordo com o próximo degrau que você quer atingir, tá? Então, não é na arena que se prepara para a batalha. Então, é justamente isso que é importante vocês fazerem. E é algo, pessoal, que é muito raro das pessoas fazerem. Então, elas só pensam em números, elas só pensam em ação, né? Em colocar em ação onde que eu invisto, qual ação que eu compro e tudo mais, mas elas esquecem de colocar tudo o que está por trás, todo o planejamento, toda a estrutura, tá? Então, e é o ponto que vocês mais devem investir conhecimento é justamente isso, na estrutura, para vocês poderem chegar no próximo degrau. Outro ponto que é muito interessante aqui é quando que eu começo, né, a realmente investir no próximo degrau. A minha sugestão aqui pela escalada, o que que eu falo? É quando você atingir em torno de 80% da sua meta atual. Por exemplo, se você atingiu 80% dessa meta aqui, aí você já pode começar a investir no próximo degrau. Tá? Então, você está nos 80% aqui dos seus 50.000, aí você já pode começar a comprar uma ação, você já pode começar a comprar um fundo imobiliário, colocar em outro ativo de longo prazo e tudo mais. Isso você já pode fazer para já ir treinando e não chegar lá no próximo degrau, o que que eu vou fazer. Então você já vai treinando um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? O maior foco deve ser ainda para a conclusão da reserva de emergência, mas você já pode ir experimentando os outros degraus, tá? Então, gente, o ponto principal aqui é vocês sempre terem em mente qual que é a meta que vocês querem alcançar de longo prazo,
tá? Tenha um porquê forte por isso, eu trouxe o exemplo do INSS, mas tenha um porquê muito forte por isso, para vocês não conseguirem falar não para as tentações de agora e focar no seu eu do futuro, tá? Entender aonde que vocês estão na jornada, qual que é o valor que vocês já têm de patrimônio, como que está alocado esse investimento, qual que é o próximo degrau, quais que são os investimentos do próximo degrau, já ir estudando, se aprofundando, escolhendo as ações que você quer, escolhendo os fundos imobiliários, escolhendo os investimentos de renda fixa de longo prazo, tá? Aí você já toma a decisão antes de entrar no campo de batalha. Chegou no degrau, ah, bom, eu atingi meus 50 mil, agora eu vou para os 100 mil, já começa investindo. Chegou nos 80% do degrau atual, já começa a investir no próximo degrau. Isso vai ajudar muito vocês nessa escalada. Então, veja que isso te ajuda a não ficar perdido, a não ficar investindo em qualquer lugar, a não ficar arriscando a mais do que precisa, tá? Então, porque é algo gradual de acordo com o seu momento.